E hoje a gente vai tratar sobre Jerusalém e o tema um tipo do fim. Só que primeiramente vamos entender o que é um tipo quando a gente fala dentro da Bíblia. Tipo é uma expressão de dizer, isso aqui é um exemplo. Isso aqui você toma como referência. Ou seja, Jesus, quando ele um dia falou para os discípulos que a cidade iria ser destruída, Jerusalém, logicamente, ele usou muitos profetas, mas nós iremos compreender hoje que essa mensagem, apesar dela ter algo em torno de mais de 2000 anos, quase, tá? Ela é de suma importância para os nossos dias, ok? E quantos foram os profetas que falaram sobre a destruição de Jerusalém? Vocês têm ideia na Bíblia? E principalmente, qual que foi o primeiro profeta a mencionar que a cidade de Jerusalém um dia seria destruída? Quem foi o primeiro? Eu quero só o primeiro. Quem? Isaías. Não é Isaías. Quem foi o primeiro profeta a falar, olha, Jerusalém vai ser destruída um dia? Quem? Jeremias. Esse daí foi um dos que estava na cara do gol estava diante do evento, mas não foi ele. Não foi Jeremias. Quem foi? A senhora está querendo falar alguma coisa, pode falar sem medo de errar. Pode falar. Se a senhora pensou em Isaías, não é. Se a senhora pensou em Ezequiel, não é. Se a senhora pensou em Daniel, também não é. E o que você pensou, Evair? Quem foi o primeiro profeta a falar que Jerusalém iria ser destruída? Se você pensou Samuel, também não é? É fácil, gente. Quem é o primeiro grande profeta da Bíblia? O primeiro grande profeta, quem é mesmo? Quem é mesmo? É Moisés. Esse é o primeiro grande profeta da Bíblia. E ele foi o primeiro profeta na Bíblia a falar que Jerusalém ia ser destruída. Jerusalém, então guardem isso. O primeiro profeta na Bíblia a falar sobre a destruição de Jerusalém foi Moisés. Mas daí você vai chegar e vai jogar o seguinte argumento. Mais fácil. Jerusalém foi conquistada pelo rei Davi. E naqueles dias ela tinha um outro nome. Tá? Então você não está falando um absurdo aí, não? Nem pertencia ainda ao povo judeu, ao povo de Israel, a cidade de Jerusalém. Mas realmente foi Moisés, sim, o primeiro a pregar que Jerusalém ia ser destruída. Vamos então entender como que Moisés falou isso. Vamos lá para o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, versos de 1 a 3. Vocês se lembram, até vocês acharem o texto aí, que quando Deus falou para Abraão que ele iria dar a eles, aos seus filhos, a terra de Canaã, vocês se lembram que as terras de Canaã elas eram habitadas, certo? Pelo Jebuseu, pelo Amorreu, principalmente os Jebuseus, que eles eram os donos lá daquela região lá onde Jerusalém estava instalada, tá? E tantos outros povos. E qual que era a missão do povo israelita naquela ocasião, depois que eles saíram da terra do Egito? Eles tinham que entrar lá na terra de Canaã, e através de uma guerra de conquista, eles iriam desapossar todos esses povos de suas terras, e daí sim, eles iriam estabelecer o seu lar lá, tá? Só que quando Deus teve esse propósito de usar o seu povo para isso, ele também deu uma série de leis, restrições, ordens, e essas ordens elas deveriam ser seguidas ao pé da letra, tá? Mas veja só o que Deus falou sobre bênçãos para o povo de Israel naquela ocasião. Deuteronômio 28, versos 1 a 3. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos
bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo, tá? Então Deus, ele começa a falar para Moisés: Moisés, fala para o povo que se o povo for fiel a mim, seguir as minhas leis, seguir os meus mandamentos, seguir os meus estatutos, bendito será o fruto do teu ventre, vocês vão prosperar. E note o que ele finaliza o texto dizendo: bendito serás tu na cidade e bendito serás no campo. Ou seja, a agricultura, que era muito comum ser um modo de subsistência de uma cidade naqueles dias, iria ser uma bênção, certo? Isso é o que Deus tinha como propósito para o seu povo, tá? Só que essas bênçãos, a gente sempre tem que pensar o seguinte: elas sempre foram o quê? Condicionais. Elas sempre foram condicionais. Deus sempre prometeu bênçãos desde que o seu povo fosse fiel. E se o seu povo não fosse fiel, o que seria o contrário disso? Vamos dar uma olhadinha lá em Deuteronômio, no mesmo capítulo 28, versos 49 a 52, vê o que diz aqui? Vocês viram que nesses versos 1 a 3 falou-se de bênçãos. Agora Deus vai falar do contrário. Olha, se vocês não forem obedientes, veja o que vos pode acontecer. Lembrando que Deus falou isso em pleno deserto. Eles habitavam em tendas, eles não tinham cidades, ainda estava num projeto ainda, quem sabe, conquistar uma cidade lá na terra de Canaã e construir. Mas veja só o que Deus já falou naqueles dias, antecipando-lhes. Deuteronômio 28, versos 49 a 52. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, como o voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará os velhos e nem se apiedará do moço. Ela comerá, vejam só, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. E veja só o que diz esse verso 52. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venham a cair em toda a tua terra os altos e fortes muros em quem confiavas. E te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. Quem foi mesmo que profetizou a destruição, não só da cidade de Jerusalém, mas de todo o reino de Israel? Foi Deus, através do seu profeta Moisés. Deus falou para Moisés, Moisés deu o recado para o povo: olha, vocês vão entrar na terra de Canaã, vocês vão construir cidades, vocês vão construir fortificações, vão construir torres, mas se um dia vocês não forem fiéis, tudo isso que vocês construíram vai ser em vão, porque Deus vai permitir o quê? Que o inimigo o alcançasse. Só que o que nós aprendemos de uma maneira geral na Bíblia, principalmente quando a gente olha para os livros de Josué, Juízes e tantos outros do Velho Testamento, que à medida que o povo de Israel ele passou a conquistar essa terra de Canaã, ao mesmo tempo que eles recebiam a ordem de ir lá e conquistar, eles nem sempre foram fiéis em tudo que Deus pediu para eles. E o que acontecia em meio a essa conquista? Muitas vezes haviam reveses, e nesses reveses eles eram o quê? Ao invés de eles serem o povo conquistador, por exemplo, dos filisteus, eles eram antes conquistados por eles, conquistados pelos filisteus, conquistados pelos amorreus. Eles perdiam a guerra. E por que eles perdiam toda vez essa guerra? Porque eles eram infiéis, eles não eram obedientes. E note, veja, vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade hoje, embora não tenha muito paralelo com o que eu estou dizendo, mas vamos pensar um pouquinho hoje na guerra da Ucrânia. Vocês acham que é legal você de repente estar numa determinada cidade, numa determinada região, e de repente ela ser atacada e você não ter mais como sustentar a sua família, ou mesmo você mesmo, e depois você ser um foragido, tá? É uma situação crítica, é uma crise grandíssima, tá?
Só que o que Deus estava falando para eles já nos dias de Moisés? Se vocês não forem fiéis, tudo isso vai acontecer com vocês. E notem uma coisa. Às vezes a gente tem a seguinte imagem. Nos dias do Novo Testamento, isso não é mais desse jeito. Deus no Novo Testamento é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Sim, Ele é o Deus de tudo isso. Mas ao mesmo tempo, Ele é o mesmo Deus do Velho Testamento que falou, ó, se um dia vocês forem desobedientes, vocês podem ter certeza que as consequências desta lei virão sobre vocês. Ok? Bom, então nós já chegamos ao profeta que eu falei desde o início, que pregou, vamos dizer, a destruição não de todo, aliás, não somente da cidade de Jerusalém, mas de todo o reino de Israel. Ok? E nós sabemos, estudando a Bíblia, que primeiramente foi destruída as 10 grandes tribos, e depois, por último, foi destruído as duas últimas também aqui. Daí você entra lá, por exemplo, no livro de Daniel, e você vê a conquista lá de Nabucodonosor sobre Jerusalém, e a destruição, a primeira destruição de Jerusalém. Mas o que nós estamos falando aqui não é a primeira destruição, vamos já deixar claro isso, tá? Muito bem, então vamos lá agora entender as consequências. Deuteronômio 29 e 25. Aqui diz assim: então se dirá, veja, qual vai ser a consequência dessa desobediência? Então se dirá, por que desprezaram a aliança que o Senhor Deus de seu pai fez com eles quando os tirou do Egito? O que Deus já deixou revelado aqui para o seu povo naquela ocasião antes da conquista de Canaã? Que nos dias que eles desprezassem a aliança divina, eles teriam certeza que por mais que eles tivessem riquezas, cidades, fortificações e etc., eles seriam conquistados. Ou seja, não confiem no lado material, nas suas conquistas, confiem sim no Deus que lhes permite todas essas conquistas, tá? Muito bem. Então até aqui a gente falou sobre uma introdução, quem foi o primeiro profeta. E no caso, a gente já falou aqui que a primeira grande destruição de Jerusalém, que aconteceu por volta do ano de 586, ela foi profetizada agora por vários profetas. Quem são esses profetas agora? Que falaram que Jerusalém iria ser destruída. Vocês podem repetir à vontade qualquer um deles aí que vai dar certo. Se você falar para mim que foi o profeta Isaías, com certeza Isaías foi um dos que profetizou a primeira destruição agora da cidade de Jerusalém. Se você falar para mim que foi Ezequiel que profetizou a primeira grande destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, você também vai estar certo. Se você falar Jeremias e uma série de outros profetas, com certeza você vai acertar. Agora, se eu perguntar para vocês, quem foi o profeta que profetizou a segunda destruição de Jerusalém? A primeira foi por volta de 586. Agora, quem foi o segundo? Jesus também foi. Mas quem é o profeta na Bíblia que profetizou a segunda destruição de Jerusalém? E é só ele. Quem? Não foi Isaías. A segunda, eu estou falando agora da segunda destruição. Imagine o seguinte, se você fosse um judeu, você tinha visto já tudo aquilo que os profetas tinham anunciado, tudo aquilo que Ezequiel, Isaías, Jeremias tinha falado que a cidade de Jerusalém ia ser destruída, se cumpriu. Só que daí depois da destruição, eu já estou dando até a dica, quem foi o outro profeta que vai falar que Jerusalém iria ser destruída? Quem? Daniel. Justamente é Daniel, porque note o seguinte, Deus deu essa mensagem para ele lá no capítulo 9, quando a cidade de Jerusalém nem tinha sido reconstruída ainda. Por quê? Porque Nabucodonosor havia destruído a cidade de Jerusalém, certo? E Deus, com uma visão muito otimista para Daniel, falou para ele,
vai chegar um tempo lá no capítulo 9, que a cidade de Jerusalém seria reconstruída, e daí lá você vai ter aquela profecia das 70 semanas, que vai especificar no tempo, justamente, o tempo de graça do povo judeu em 490 anos, ou 70 semanas. Portanto, o profeta que vai anunciar a segunda destruição de Jerusalém, quem é? É Daniel, ok? Só que note, Daniel ele profetiza a segunda destruição de Jerusalém, mas ele tem como suporte de suas profecias o que mesmo? Todas as outras profecias dos outros profetas. Por quê? O que iria acontecer novamente com a cidade de Jerusalém, que aconteceu da primeira vez? O que iria acontecer de novo, Mi? O que aconteceu na primeira para Deus permitir que a cidade de Jerusalém fosse destruída? A desobediência. Então, o que iria acontecer de novo com a cidade de Jerusalém? Que eles não aprenderam na primeira, vamos ver se aprendem na segunda. Eles iriam novamente receber o mesmo castigo, só que agora é um castigo mais radical, porque seria o segundo. E note o seguinte, quando eu vou fazer uma comparação bem breve aqui, por exemplo, quando Jesus falou ao apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro ele veio com uma pergunta para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu posso perdoar o meu próximo? Daí Jesus falou, até 7 vezes? E Jesus fala para Pedro, não, até 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, se a gente for, aonde que você vai encontrar novamente essa expressão 70 vezes 7 na Bíblia? É justamente no capítulo 9 de Daniel, que Deus ali vai falar, eu estou perdoando Jerusalém 70 vezes 7, 70 vezes 7, 490 anos. E eu estou dando esse tempo de graça para eles. Agora, se eles não se arrependerem desses 70 vezes 7, daí eles podem ter certeza que a vida deles vai complicar. E note, não só vai complicar, como complicou. Porque a destruição de Jerusalém não foi brincadeira. Tá? Mas vamos então para o que Jesus falou quando ele fez esse anúncio lá em Mateus 24, que eu acho importante a gente compreender isso agora. Quando Jesus faz esse anúncio da destruição de Jerusalém. Mateus 24, versos 15 e 16. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua cabra. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não se dê nem no inverno e nem no sábado. Quem que é o abominável da desolação aqui mesmo? Que Jesus mencionou? Qual é a referência bíblica que a gente pode usar para identificar esse abominável da desolação? Como eu falei para vocês, o profeta que o próprio Jesus menciona aqui é o profeta Daniel, certo? Então, Jesus ele está usando o escrito de Daniel para fazer essa aplicação. A cidade de Jerusalém vai ser destruída. E vai ser destruída segundo o que falou o profeta Daniel. Só que ele vai, e é importante você entender o seguinte. O livro de Daniel, ele usa essa expressão abominável da desolação, ou assolador, ou abominação desoladora, de uma maneira que, se você for tentar resgatar essa frase que Jesus fala aqui, e você não consegue, vamos dizer, pegar ao pé da letra. Por que você não vai conseguir pegar essa expressão ao pé da letra no livro de Daniel? Porque Jesus ele fez a parte principal para os seus discípulos. Ele mencionou sim o profeta Daniel, só que ele interpretou para os seus discípulos quem era, naqueles dias, aquilo que o profeta Daniel chama no capítulo 9 de assolador. E quem era o assolador naqueles dias? Era o Império Romano. Tá? Então é importante a gente entender isso, que quando Jesus menciona o profeta Daniel,
Ele não está citando, ele não faz essa menção como ele faz para outros profetas, que às vezes ele cita o texto na íntegra e depois ele dá explicação. Mas aqui no caso do capítulo 24, ele não cita nenhum texto do profeta Daniel, ele só usa essa expressão abominável da desolação. Por quê? Porque ele, em seguida ele vai não só dar uma interpretação para o capítulo 9, mas ele também, na sequência, ele vai dar uma instrução. Quando vocês virem o abominável da desolação no lugar santo, que lugar santo é esse que está escrito no livro de Daniel? Você não vai encontrar nenhum lugar no livro de Daniel falando que o abominável da desolação vai estar no lugar santo. Não vai. Por que você não vai? Porque é justamente Jesus, já com o caráter de profeta, ele vai dar uma orientação para o seu povo. Quando vocês virem ele no lugar santo, aí vocês sabem que é o momento de vocês saírem dessa cidade. Vamos resgatar então. Quem é o abominável da desolação ali? É o Império Romano. E o que Jesus falou? Quando vocês virem o abominável da desolação, vocês devem sair daqui. E em que momento foi esse na história? Quem sabe? Foi quando a cidade de Jerusalém, ela foi... Passa o slide ali para mim, por favor. Ela foi cercada pela primeira vez, que foi no ano 66 depois de Cristo, quando Séstio Galo, um dos generais de Nero naquela época, ele foi e fez o primeiro cerco da cidade. Mas é importante vocês entenderem o seguinte: a Jerusalém daqueles dias, principalmente a que a gente vê já nos dias de Cristo até o ano 66, ela já tinha sido totalmente avessa à mensagem evangélica de Jesus, já havia rejeitado o seu Messias, já não tinha crenças mais fundamentadas na palavra de Deus, eles viviam os mesmos crimes de pecado, extorsão que o Império Romano praticava, eles também praticavam. Tanto é que nos dias que é retratado essa história da destruição de Jerusalém, ela só foi destruída, por quê? Porque ela era uma das cidades que mais dava trabalho para o Império Romano, tá? O Império Romano não foi lá e destruiu ela porque foi uma ordem divina, não foi por isso, foi por pura rebelião, tá? Então eles não aceitavam nenhum governo, tá? E é daí que no ano 66 depois de Cristo, o general Séstio Galo, ele vai e faz o primeiro cerco à cidade de Jerusalém. Eu até coloquei aqui, tá? Agora, onde que é o lugar santo mesmo? Quando vocês vivem o abominável da desolação no lugar santo, quem é entendendo? Onde é o lugar santo? Onde? Jerusalém não é Jerusalém. É Jerusalém, mas também não é. Onde que é o lugar santo? Porque Jesus deixou isso como sinal. Quando vocês vivem o abominável da desolação no lugar santo, quem lê entenda. Como entendeu esse texto? Então, a gente tem mais um texto que esclarece isso daí. Está lá em Lucas 21, versos 20 e 21. Esse texto esclarece o Mateus 24, que às vezes fica meio que no ar, tá? Aqui diz assim, versos 20 e 21. Quando, porém, virdes o abominável da desolação, é isso que está escrito na Bíblia de vocês aí? Não, aqui diz, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exército, sabei que está próxima a sua devastação, ou seja, Jesus, nesse caso aqui de Lucas, ele não usou mais aquela expressão, o abominável da desolação no lugar santo. Aqui o evangelista Lucas, ele já foi mais literal possível. No livro de Mateus ainda foi usado o símbolo do livro de Daniel, abominável da desolação, assolador. Aqui não, ele já colocou ao pé da letra, ó, quando vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E aonde que é o lugar santo, portanto? Onde que é o lugar santo ali? O lugar santo eu até escrevi, é do lado de fora de Jerusalém. Não pense você que o lugar santo era dentro do templo, que não é. Porque já imaginou você esperar um exército chegar dentro do templo de Jerusalém, que não era nem permitido aos gentios entrarem, e para esse seu sinal seria um absurdo. Tá? Então o lugar santo, quando Jesus se referia aí, era dos muros do lado de fora. Aqui naqueles dias eles tinham uma tradição que contava mais ou menos o seguinte: o lugar santo era ao redor
da cidade de Jerusalém, quem sabe em uma distância de uns 100, 200 metros, muro afora. E o lugar santíssimo, obviamente, onde seria? A própria cidade de Jerusalém, numa explicação, vamos dizer, popular de época. Então Jesus usou essa expressão popular de época para falar, ó, quando vocês virem Jerusalém, a cidade de Jerusalém, com o abominável da desolação no lugar santo, então vocês podem ter certeza que está próxima à sua destruição. E o que foi visto então no ano 66? Foi visto o exército romano montando trincheiras com todo o seu exército, pronto para fazer um ataque à cidade de Jerusalém. Só que o que aconteceu? Se você for pegar o livro Grande Conflito, ou então a história, vai dizer que por algum motivo ele se retirou por não estar com ele. A história vai dizer que ele não conseguiu formar um exército à altura, vai dizer também que ele sentiu uma certa insegurança, porque naqueles dias enfrentar os judeus não era coisa para qualquer exército não, tá? Eles eram extremamente rebeldes, eles eram extremamente organizados, e para você atacar uma cidade com muros, você tinha que ter muita certeza do que você ia fazer. E daí, diante de tantas possibilidades contrárias, é aí que então o general Sestio Galo ele vai deixar os arredores da cidade de Jerusalém e vai embora. Certo? Agora pensem comigo. Ano 66, se você fosse cristão, você estaria lá dentro da cidade de Jerusalém. Qual que seria a sua atitude diante de um sinal como esse? Jesus já havia falado para vocês, para nós, igreja cristã, quando vocês virem o abominável da desolação aí do lado de fora dos muros da cidade de Jerusalém, saiam dessa cidade, porque essa cidade está condenada. Tá? Então aqueles que ouviram essa mensagem de Jesus, principalmente acreditaram. O que aconteceu? Eles pegaram e saíram. E quanto tempo Deus deu de graça para eles saírem mesmo? Olhando pela conta aqui, na verdade vai dar mais ou menos 3 anos e alguma coisa, porque entende-se que foi no ano 66 depois de Cristo, só que meio que no final do ano, que foi esse primeiro cerco, e depois o outro só vai acontecer no ano 70. Ou seja, Deus deu... Muito obrigado, eu vou deixar aqui, acho que não é preciso. Ou seja, Deus deu ao povo um tempinho de graça ali para eles entenderem o que se passava com eles, de algo aproximadamente de 3 anos ou um pouco mais. E a história vai dizer, através de... Nossa, agora eu vou perder o nome do historiador que registrou isso aí. Eusébio de Cesareia. Vai dizer justamente que quando os cristãos da cidade de Jerusalém viram aquele cerco, o que eles passaram a fazer? Eles saíram da cidade. E note que Deus deu 3 anos, que era tempo suficiente não só para você acreditar nessa mensagem, que era para você sair da cidade de Jerusalém, mas também muito mais para você duvidar dessa mensagem. Já imaginou você sair da sua cidade? Vamos imaginar que você saiu no primeiro dia. Você é no primeiro dia. E você vai e olha para a cidade, passou um ano, não aconteceu nada. Puxa, mas eu tenho negócios lá. Eu vendi a preço de banana a minha propriedade lá. Sabe? Deu até tempo de aquele que queria ficar ali ainda criar raízes há algum tempo. Veja só como Deus foi misericordioso de permitir ainda que o seu povo tivesse 3 anos. Porque quando a gente olha para a expressão, olha, orar para que a vossa fuga nem se dê nem no sábado nem no inverno, você fica imaginando que vai ser algo no relâmpago. Você tem um momento e você tem que ir embora, mas não foi isso. Deus deu muito mais oportunidade. O povo, sim, poderia sair de forma organizada, pensando, planejando, para que depois de 3 anos e meio, o que aconteceu? Aí sim veio o general Tito de Roma sob as ordens de Nero, e foi lá, fez o cerco de Jerusalém, só que dessa vez ele foi não mais para brincar, ele foi realmente para atacar. E daí aquela expressão que Jesus fala para os seus discípulos sobre o templo: em verdade vos digo que não ficará
pedra sobre pedra, sem que tudo aqui venha a ser derrubado. Ok? Jesus brincou em algum momento. Note que Jesus falou, é o mesmo Jesus que nós acreditamos que é amor, que é misericórdia, que é perdão. Foi ele mesmo que fez esse anúncio, tá? Ele redobrou, vamos dizer assim, ele resgatou aquilo que o profeta Daniel havia já anunciado, e ele colocou com toda intensidade: vocês rejeitaram a mim, vocês vão o quê? Receber todas as consequências. Porque imaginem o seguinte: quando você rejeita a lei de Deus, ou os seus estatutos e os seus mandamentos, enfim, tudo que diz respeito à lei de Deus, o que acontece com você? O que também está acontecendo, que normalmente a gente conhece esse ensino na Bíblia de uma maneira diferente. Quando você não obedece a Deus, o que você também está fazendo? O quê? Você está, agora de uma outra maneira, pecando aquilo que Jesus chama de pecado imperdoável, pecado contra o Espírito Santo. E foi justamente isso que o povo de Israel fez no passado, que levou as 10 tribos serem destruídas, fez Jerusalém ser destruída também, e foi justamente o que levou também à segunda destruição de Jerusalém, que foi justamente o pecado contra o Espírito Santo. Tá? E isso todos nós sabemos que nós corremos o risco de cometer também, tá? Só que o que nós sabemos para os nossos dias sobre pecado do Espírito Santo? Vocês acham que o mundo vai cometer esse pecado, sim ou não? Que as pessoas vão cometer individualmente, pessoas, vilas, cidades, governos, nações? O que vocês acham? Isso daí vai voltar a acontecer? Quando você leva a mensagem do Evangelho para um vizinho, para algum amigo, ou talvez para alguma pessoa importante da cidade, e essa pessoa não ouve o que você está dizendo, o que ela está trazendo sobre si? Ela está trazendo sobre si essa situação. Ela não quer ouvir a mensagem que Deus quer falar para você. Aliás, para ele. E nós sabemos, através da Bíblia, que quando o ser humano ele rejeita essa ideia de ouvir a voz de Deus, seja através da palavra dele escrita, ou então seja através de um agente humano, essa pessoa está pecando contra o Espírito Santo. Inevitavelmente. Só que no momento que essa pessoa peca contra o Espírito Santo, ela fica do lado de quem? Só que agora eu vou fazer uma pergunta, antes de pensar, ela fica do lado de quem? Quem foi o autor da destruição de Jerusalém? A Jerusalém é a segunda agora, e também poderíamos considerar a primeira. Quem é o grande autor da destruição de Jerusalém? Vocês acham que Deus participou ali? Sim. Você acha que sim? Deus é amor e você acha que Deus mandou matar? Não. Deus é amor e você acha que Deus mandou matar? O quê? Não, ele até poderia mandar as muralhas. Só que veja o seguinte: quem foi o instrumento utilizado aqui naquela ocasião? Foi o Império Romano. E se você for pegar, por exemplo, não só as consequências da transgressão da antiga aliança, como também o que a história vem a contar sobre a destruição de Jerusalém, você vai ver que os exércitos romanos eles foram extremamente cruéis. Se você for ler o primeiro capítulo do livro Grande Conflito, o Predito o Destino do Mundo, lá vai dizer que eles empilhavam pessoas e passavam sobre elas para fazer uma espécie de rampa para ter acesso a outros lugares. Ou seja, tinha sangue escorrendo em tudo quanto era lugar. Só que a imagem que muitas vezes nós cristãos temos é que quem mandou matar, quem mandou fazer tudo aquilo, quem foi mesmo? Foi Deus, por consequência da quebra da aliança. Só que é isso que eu gostaria que vocês entendessem agora. Quando nós escolhemos ficar do lado do inimigo, Deus, ele respeita nós, porque isso faz parte do nosso
Esse é o nosso livre-arbítrio, o maior presente que Deus nos dá. Mas no momento que nós nos colocamos do lado do nosso inimigo, você acha que Deus tem condição de continuar abençoando a gente? Lhe dando o seu espírito, lhe dando suas mensagens, nos protegendo no dia a dia, ou então, como diz o salmista, cuidando de nós, à sombra do Onipotente. Deus não vai fazer nada disso, porque a gente escolheu ficar do outro lado. No momento que nós ficamos do outro lado, o que o inimigo ele quer para nós? Imaginem vocês, quem fica do lado do inimigo tem aquela promessa: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O inimigo não, o inimigo com ele é morte, morte eterna. Vocês começam a perceber então de que lado que a cidade de Jerusalém se posicionou, que desde seu povo, sua liderança, seus generais e tantos outros, eles se posicionaram do lado do inimigo. E no momento que eles tomaram essa posição, o Espírito Santo já não podia fazer mais nada ali por eles. E, por consequência disso, o que veio? Os exércitos romanos sitiaram a cidade de Jerusalém e a destruíram, como nós bem conhecemos. Leia depois em casa o primeiro capítulo do livro O Grande Conflito, quem tiver. Predito o destino do mundo. E daí vocês vão visualizar com mais palavras isso que eu estou falando. Mas o que eu gostaria de deixar de importante para vocês? Nós devemos atentar para essas informações, porque elas não estão na Bíblia, e muito menos nos livros do Espírito de Profecia, à toa. Porque da mesma maneira que um dia Deus se usou de Moisés e dos profetas para transmitir uma mensagem: olha, lá na frente, se você não cuidar da sua vida, você vai ser destruído. E você não vai ser simplesmente você destruído, vai ser destruído você, sua vila, sua cidade, sua nação, enfim. Só que essa mensagem, numa escala muito maior, ela também vai acontecer nos nossos dias. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, tá? Porque essa mensagem da destruição de Jerusalém, ela não é apenas para os dias do passado. Vamos dar uma olhadinha no Espírito de Profecia, o que é nos dito sobre a destruição de Jerusalém para os nossos dias. Vamos lá para a página 25, eu acho que ela consegue colocar na projeção. Eu vou ler aqui para vocês. A profecia que ele, Jesus, proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os horrores do quê? Do último grande dia. Esse último grande dia está perto de nós, está longe, já está no passado. O que vocês acham? Está cada vez mais perto. Ou seja, Jesus falou para eles: você se lembra que quando Jesus começou o seu discurso, o que motivou aquele discurso de Mateus 24? Foi justamente os discípulos chegarem e perguntarem para Jesus: olha, Jesus, eles ficaram admirados quando Jesus falou: em verdade eu digo que não vai ficar pedra sobre pedra aqui, tá? E daí eles foram perguntar: mas Jesus, quando que isso vai acontecer? Quando que vai acontecer tudo isso? E daí Jesus começa a fazer toda a exposição do capítulo 24. E, segundo a luz do Espírito de Profecia, isso daí foi usado como um tipo do que seria o fim do mundo. Só que não fica só nisso, tá? Veja só, o que diz Vamos para o outro slide, por favor. Aqui vai dizer o seguinte: a profecia do Salvador relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém há de ter outro cumprimento, do qual aquela terrível desolação não foi senão tênue sombra. Esse texto ele é muito revelador, vocês não acham? Porque enquanto muitas vezes a gente escuta mensagens de paz, que Jesus vai voltar em breve, em glória e majestade, isso está corretíssimo, mas o tempo de angústia que nos espera aqui pela frente é algo da dimensão da destruição de Jerusalém e daí para frente. Por isso que o Espírito de Profecia fala, que faz uma comparação, que a destruição de Jerusalém em relação ao fim é uma tênue sombra, tá?
E note o seguinte, dá uma olhadinha nas imagens da Ucrânia sendo atacada pela Rússia, pelo que estão fazendo ali. Ali ainda está tendo uma oportunidade das pessoas escaparem, se refugiarem, protestarem, ou até mesmo chamarem mais pessoas para ir lá e tentar enfrentar, resolver o problema. Só que o que o Espírito de Profecia nos revela em relação ao futuro é que o que nós temos pela frente é algo muitas vezes pior. Agora eu vou chamar a atenção para vocês a mais um texto. Vamos ver se ela coloca ali para a gente. Veja só. E isso é importantíssimo a gente ter em mente. É Deus quem provocou a destruição de Jerusalém? Não foi. Deus não tem participação nenhuma. Deus é Deus de amor. Deus não tem porquê destruir o ser humano que Ele criou. Então é importante a gente entender quem é o ator, o agente dessa destruição. Vamos lá para o texto? Aqui diz assim, vejam só, é o poder de Deus que impede que a humanidade passe completamente para o domínio de Satanás. Quando, porém, os homens, vejam, passam os limites da clemência divina, a restrição é removida. Que restrição é essa que é removida? É justamente o Espírito Santo. No momento que a pessoa deixa de ouvir o Espírito Santo, peca contra o Espírito Santo, a restrição é removida da vida daquela pessoa. E qual é a consequência? Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença. Não é Deus. Não é Deus que vai ser o Deus vingador que vai destruir. Porque Deus é vida. Eu vim para que tenham vida. Deus não vai entrar em contradição. Tá? Jesus não vai entrar em contradição. Então, no momento que existe o pecado contra o Espírito Santo, a pessoa, a nação, vila, passou automaticamente para o lado de quem? Para o lado do inimigo. E o que o diabo quer em relação a nós? Apenas nos destruir. Ponto. E vamos lá à conclusão desse texto. Mas Deus não fica em relação ao pecador como executor da sentença contra a transgressão, mas deixa entregues a si mesmos os que rejeitam sua misericórdia, para colherem aquilo que semearam. Agora vejam, o Espírito de Deus persistentemente resistido é afinal retirado do pecador, e então poder algum para dominar as más paixões da alma, e deixa de existir nenhuma proteção contra a maldade e inimizade de Satanás. Então vocês veem que quando as pessoas pecam contra o Espírito Santo, seja da forma que for, elas também estão fazendo o quê? Se colocam à disposição do inimigo. E o que o inimigo espera de quanto mais aliado ele ter? Quanto mais aliado ele ter, mais gente ele vai vir para destruir. Simples assim. Porque para ele sabe que a causa dele está perdida, só que ele pensa que quanto mais gente ele trazer para o lado dele, para ele é melhor. Afinal, o negócio dele é destruir, tá? Muito bem. Já falei sobre isso. Só que notem agora, eu vou para o meu último texto e a gente vai estar encerrando essa mensagem. Vamos lá? É esse mesmo. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Isso daqui mencionando-se ao fim, após o fim da graça. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. Ao cessarem os anjos de Deus de conter os ventos impetuosos das paixões humanas, ficarão às soltas todos os elementos de contenda. O mundo inteiro se envolverá em uma ruína mais terrível do que a que sobreveio a Jerusalém da antiguidade. Note, essa mensagem é dura para a gente, não é? A gente já está vendo um cenário crítico. Como o Wagner mesmo falou aqui, nós tivemos aqui quase 2 anos de pandemia. Agora nós estamos tendo uma guerra que já está quase fazendo 1 mês. Mas Jesus ele nos disse uma vez, quando vocês virem esses sinais, guerras e rumores de guerras, terremotos, pandemias e tantos outros, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, tá? Só que quando o Espírito de Profecia ele traz para nós, para os nossos dias, essa revelação, é feita a comparação que aquilo que aconteceu com a cidade de Jerusalém vai acontecer novamente, só que em que escala agora? Global, porque no momento que nós recebermos a chuva serôdia,
o Espírito Santo nos permitir pregar essa mensagem e o mundo inteiro, de uma maneira geral, rejeitar, o que vai acontecer? O Espírito Santo ele é retirado da terra, aqueles que estiverem entre os salvos vão estar selados, a eles é garantido a segurança, e essas pessoas elas vão sobreviver pela graça de Deus a esse tempo de angústia, como nunca houve, que está lá em Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. E como que ele vai ser? Vai ser algo semelhante ao que aconteceu com a destruição de Jerusalém. Só que hoje, quando você olha para isso, para os exércitos cada vez mais se mobilizando, você entende que o negócio vai complicar. Porque hoje você não precisa mais mandar um exército para cercar nenhuma cidade. Eles lá ainda estão fazendo uma guerra à moda antiga lá entre Rússia e Ucrânia. Mas no momento que esse Espírito Santo for retirado da humanidade de uma maneira geral, aquele que quiser praticar o mal contra o próximo vai estar liberado. Não vai mais ter nenhuma vozinha na consciência falando, não, você não deve mais fazer isso, você não deve mais fazer aquilo. Por quê? Porque uma vez que se naquela ocasião você já pecou contra o Espírito Santo, se você tiver alguma manifestação, tiver dentro do seu coração, que manifestar alguma situação de ódio, você vai manifestar de forma aberta, desenfreada. E é isso que vai acontecer em nível individual, em nível de cidades, em nível de nação, até que aquilo que foi profetizado lá em Apocalipse 7, versos 1 a 3, vai ocorrer em nível global. Os selados, os escolhidos, eles foram selados, é soltado os ventos, e uma vez que nós conhecemos as profecias da Bíblia, principalmente do Apocalipse, o que é vento mesmo? Em profecia? É guerras, destruições, revoluções, e o mundo vai se envolver numa guerra tal, como diz o Espírito de profecia, muitas vezes pior ao que aconteceu com a cidade de Jerusalém. Ok? A mensagem é dura. A mensagem é dura, eu sei que ela é dura, a mensagem é difícil, mas nós não podemos brincar com ela. Porque quando Jesus mencionou essa destruição, a história vai dizer que milhões de pessoas foram mortas nesse cerco, milhões de pessoas passaram fome, milhões de pessoas perderam suas vidas, propriedades, etc. E por que elas perderam tudo isso? E principalmente a sua salvação? Simplesmente porque elas não fizeram aquilo que Deus esperava delas, que é ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir o chamado de Deus para o arrependimento e se converter, se entregar. Vejam, é a mesma lição, a mesma coisa que aconteceu com Moisés, quando ele revelou para o povo: vocês devem ser obedientes, senão as consequências da lei vão te pegar no final. É a mesma coisa para os nossos dias, não mudou, porque Deus não muda. No momento que você escolhe ficar do lado da transgressão, automaticamente a ruína vai te seguir. Só que a ruína não é simplesmente a ruína local, é a ruína que tem peso de vida eterna. E a gente deve olhar com muita seriedade para essa mensagem, porque Deus não está brincando com a salvação de ninguém, Deus não está brincando, e muito menos o diabo está brincando, porque essa mensagem é principalmente para dizer a nós que Deus está oferecendo o seu Espírito, está oferecendo sua misericórdia, está oferecendo salvação, mas do outro lado o inimigo ele está querendo ludibriar a gente para que a gente se perca. E no momento que a gente se perder, ele vai fazer aquilo que não só ele fez com Jesus na cruz, mas como ele fez também com a cidade de Jerusalém. E notem, se você quer ter um tipo também do fim do mundo, a cidade de Jerusalém é um deles, certo? Um tipo do fim do mundo. Agora, outro tipo do fim do mundo que a gente tem que atentar, a própria morte de Jesus na cruz também é um tipo do fim do mundo. Porque no momento que você olha para a morte de Jesus na cruz, você vê o quanto o diabo em potencial quer nos destruir. Ele fez aquilo com Jesus, graças a Deus, o que ele fez com Jesus se transformou em glória. Mas se um dia ele realmente conseguir destruir a gente, só que nós do lado do inimigo, pecando contra o Espírito Santo, aí nós perdemos a batalha, nós perdemos tudo. É essa a reflexão que eu trago para vocês. Então, irmãos, vamos levar a sério a nossa fé, a nossa religião, levar essa esperança para as outras pessoas, porque tudo isso, como já foi dito aqui, está às portas de acontecer em algum momento.
E veja, você gostaria de ver quem sabe seus familiares, seus colegas de escola, ou então qualquer outra pessoa aí do seu relacionamento fora das bênçãos de Deus? Eu garanto para vocês que ninguém deseja isso para ninguém, tá? Então eu deixo para vocês essa mensagem, que nós olhemos para a palavra de Deus, principalmente a palavra profética, tenhamos mais vontade de estudar ela, porque a palavra profética, ela nos anuncia o que vai acontecer logo à frente. E uma vez que a gente não deu ouvidos a ela, a gente está que nem o mundo, a gente está cego, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, a gente está pior do que eles. E nós estamos tendo sim essa oportunidade de conhecer essa mensagem, anunciar essa mensagem. É tão maravilhoso você falar para as pessoas: olha, Jesus vai voltar, isso é importante, mas principalmente também é importante a gente entender que uma vez que as pessoas não ouçam essa mensagem, as consequências vão ser duras, porque Deus, como eu já falei para vocês, Ele não está brincando de salvação com ninguém aqui, e muito menos o diabo está. Tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a olhar mais para a sua palavra, a estudarmos ela, se apegarmos mais a ela e procurar ter compreensão do que Deus realmente está falando para nós, que muitas vezes a gente fica só naquilo que está na superfície e a gente não vai a fundo justamente porque nos é conveniente, a gente não quer saber, para às vezes não ter o comprometimento total. Mas não é isso que Deus espera de nós. Foi por isso que Deus revelou tanto, não só uma vez, mas duas, e agora também uma terceira, sobre esse evento que nós temos diante de nós, tá? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a cada vez mais a se aplicar ao estudo de sua palavra. Amém? Pai nosso que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por sabermos que o Senhor é bondoso, é misericordioso, e que o teu Santo Espírito está à disposição em todo aquele que o busca. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, nos impressionando com essa mensagem, com a proximidade do fim, e que cada um aqui é uma alma preciosa aos teus olhos, e o Senhor quer ver a todos nós salvos. Não permita, Senhor, que nós venhamos a ser iludidos pelo inimigo e venhamos a perder tão grande salvação que o Senhor nos preparou por meio da morte de Cristo na cruz. Leva-nos agora, com a companhia dos teus santos anjos, para a nossa casa e dá-nos um restante de sábado feliz na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.